em relação à Prevent Senior? Veja, eu acho que são dois depoimentos importantes, né? O primeiro, o depoimento de um paciente que felizmente venceu a Covid-19 e que veio à CPI, né? De lado aí as questões que giram em torno de se deve oferecer medicamento, se não deve oferecer medicamento, enfim, é um depoimento de alguém que sofreu com essa enfermidade. Talvez seja um dos momentos mais acertados da CPI, porque traz aqui um paciente e traz aqui um médico, né, diferente do que fizeram dias atrás, quando trouxeram uma advogada para falar em nome de seus clientes, como testemunha. Ou seja, é uma inovação, a CPI substituindo testemunha por advogado, né? É como se você pegasse o advogado do Fernandinho Beiramar e colocasse ele para dar depoimento. O advogado não é testemunha, ele pode até figurar na condição de testemunha, a depender da situação, mas esse não é o caso. Quando hoje eles trazem um médico, né, que diz ter denunciado essa situação e vivido a pressão dentro desse grupo, né, de plano de saúde e hospital, aí sim é um depoimento válido. Agora, embora seja um depoimento válido e tudo aquilo que ele está trazendo deve ser levado em consideração, é preciso levar em consideração também outros aspectos, né? Tentar entender o que houve ali, né, se houve uma prática criminosa, né, se houve ali uma obrigação dos médicos em prescrever determinado medicamento, ferindo, né, a autonomia médica, porque a mesma CPI que diz aqui, né, acusa aqui esse grupo, né, de ter obrigado os médicos a oferecer o medicamento, a cloroquina, outros os medicamentos do kit Covid, é a CPI que ontem decidiu colocar o presidente do Conselho Federal de Medicina como investigado por determinar a autonomia médica, por recomendar a autonomia médica, ou seja, o direito do médico decidir se vai oferecer medicamento, que tipo de medicamento, em que momento, ou se vai dizer para o paciente simplesmente vai para casa, fique lá, não tome nada e se sentir falta de ar, volte, e aí se tiver UTI você sobrevive, se não, sabe lá Deus o que vai acontecer. Então a CPI ela é contraditória, porque ela condena o Conselho Federal de Medicina por ter garantido a liberdade ao médico para atuar de acordo com as suas convicções, com seus conhecimentos, cuidando do paciente da melhor forma possível, e agora acusa, né, esse grupo de saúde de ter prescrito o medicamento X. E é um grupo pequeno de médicos que está fazendo essa acusação. A questão é verificar se realmente isso era uma prática, né, da instituição de obrigar os médicos a fazer isso. Mas quando eu questionei o médico hoje sobre a prescrição de medicamento fora do Prevent Senior, ele disse que foi porque a paciente pediu, insistiu que ele indicasse a cloroquina. Eu disse, olha, mas e a autonomia médica, onde fica? Quer dizer, é o paciente que diz que medicamento quer tomar e o médico vai seguir a orientação do paciente, não os seus conhecimentos, a sua convicção? Aí desconversou e tal. E a CPI tenta, quando você questiona o médico, de alguma maneira, para colocar em xeque aquilo que está sendo dito, eles se incomodam, eles apelam, eles intervêm, agridem. Ou seja, a CPI está comprometida com uma diretriz de pré-julgar o governo federal, de pré-julgar médicos que prescreveram medicamentos que não tenham ainda reconhecida a sua eficácia para o tratamento da Covid-19. A pergunta é, qual medicamento tem eficácia comprovada para tratar a Covid-19? Nenhum. E aí o médico fica num dilema quando recebe o paciente. Ele vai prescrever alguma coisa, não vai prescrever nada, vai simplesmente deixar o paciente contar com a sorte de resistir, sobreviver, ou de repente ter que voltar depois e ser internado numa UTI, ser entubado. Sabe, eu acho que essa discussão não é uma discussão da CPI. A CPI não tem que comprar lado se deve oferecer tratamento farmacológico ou não farmacológico, se deve dar medicamento ou se não deve dar medicamento.
eu sou da ideia de que se o médico disser tome chá de boldo porque vai ser bom para curar dor de barriga, é isso que o paciente tem que fazer. Agora, eu não posso negar o papel do médico. Agora, porque o médico recomendou algo com que eu não concordo, então eu vou condenar a classe médica ou condenar esses médicos? Não. Tem um médico que para um problema ele vai receitar um medicamento e tem outro médico que para aquele mesmo problema pode receitar outro medicamento, cada um dentro da sua experiência clínica. Mas eu não posso condenar nenhum dos dois. Se você não tem um medicamento específico, com indicação na bula para aquela finalidade, é a prática médica, é a experiência, é o tratamento off-label. Então a CPI, eu acho que ela tem cometido esse equívoco ao ficar tentando criminalizar a ação de médicos com relação à indicação de medicamento. Mas foi um depoimento importante, acho que tem pontos ali que precisam ser observados, a relação dele com outros profissionais, inclusive com familiares que trabalharam na mesma instituição e que saiu e que se tornou sócio de uma empresa concorrente desta. Então, eu não quis usar a CPI para fazer nenhum tipo de pré-julgamento, mas questionei, porque pode ser que isso tenha realmente acontecido na Prevent Senior e deve ser investigado. E se houve uma prática criminosa ali, ela deve ser apurada e enquadrada, primeiro pelo Conselho Regional de Medicina, lá de São Paulo, e segundo, pela Justiça. E a CPI, se tiver elementos, também, mas sem deixar de considerar outras variáveis. Se, de repente, isso não seja parte de uma disputa comercial. Eu não estou fazendo afirmação, mas é um questionamento. Se tudo isso não seja parte de uma disputa comercial. Senador, em relação a esse trabalho final, a ala governista vai mesmo apresentar o voto em separado no dia da apresentação do relatório? Como que vai ser isso? Estou trabalhando um voto em separado, pretendo apresentar. Eu acho que a CPI teve uma condução equivocada. Ela mirou apenas numa disputa eleitoral, num jogo pré-eleitoral, não olhou para os fatos, para as evidências, não buscou as provas. O senador Girão apresentou hoje na CPI uma fala do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, lá do Rio Grande do Norte, da Assembleia Legislativa, onde eles conseguiram fazer a convocação lá do secretário executivo do Consórcio Nordeste, o senhor Carlos Gabas. Ele comparece à CPI do Rio Grande do Norte com habeas corpus debaixo do braço e usa o direito constitucional de permanecer em silêncio. Ou seja, ninguém quer dar explicação sobre o que aconteceu no Consórcio Nordeste. E ali tem um rombo bilionário, inclusive com delação no processo, com acusação de que alguém se favoreceu, de que alguém foi beneficiado, o dinheiro foi pago, o equipamento não foi entregue e a população ficou a ver navios sem respiradores. E não tem ninguém sendo ouvido na CPI da pandemia. Por quê? Por que a CPI do Senado Federal não quer ouvir alguém que é acusado de um crime de corrupção, com provas, com evidências, e fica aqui gastando o tempo de todos nós, discutindo questões que não levam a nada? Não há uma prova, uma evidência contra o governo federal, mas eles insistem. Agora querem trazer o ministro da Saúde novamente. Por quê? Porque o ministro tem que explicar, de repente, a decisão da Conitec. Talvez eles estejam querendo trazer o ministro aqui para explicar um gesto obsceno que ele fez. Será que é isso? Eu não duvido que no dia que o ministro vier aqui, eles coloquem lá a foto, a imagem do ministro num gesto infeliz. Mas é isso que a CPI tem que fazer? Olha, tem gente que está fazendo um gesto muito pior à sociedade quando diz claramente que não quer investigar a corrupção, não quer investigar o Consórcio Nordeste, o que aconteceu nos estados, nos municípios. Eu lamento que a CPI esteja chegando a esse fim de maneira tão melancólica, tão imprestável, porque ela deveria ter feito a investigação com relação ao Ministério da Saúde, mas jamais escolher proteger gestores fraudulentos que deram prejuízos ao erário público e que prejudicaram a vida, especialmente de nordestinos. Esse caso do Consórcio Nordeste é um caso realmente assim, triste, porque houve uma blindagem na CPI
para que não fosse investigado. Quem sabe até a semana que vem eles reflitam e decidam convocar aqui o senhor Carlos Gabas. Tá. Muito obrigada, senador. Obrigado, gente. Até mais.